Imagine um objeto com a massa de todo o planeta Terra. Agora comprima tudo isso até que ele fique aproximadamente do tamanho de uma moeda. Parece impossível, mas, em teoria, esse seria o tamanho de um buraco negro com a massa do nosso planeta. Agora, imagine o extremo oposto. Um buraco negro tão gigantesco que vários sistemas solares poderiam ser colocados lado a lado dentro de seu horizonte de eventos. Os buracos negros podem começar incrivelmente pequenos, mas não existe um limite simples dizendo até onde eles podem crescer. Alguns nascem da morte de estrelas. Outros vivem no centro de galáxias. E existem monstros com dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Mas como objetos tão gigantescos surgiram? E qual é o maior buraco negro que já conseguimos encontrar? Nesse episódio, no Enigma Arcano, vamos viajar do menor buraco negro possível até alguns dos maiores monstros do universo. Nossa viagem começa com um tipo de buraco negro que talvez exista, os chamados buracos negros primordiais. Eles não teriam surgido da morte de estrelas. Na verdade, poderiam ter nascido muito antes das primeiras estrelas aparecerem. Logo depois do Big Bang, o universo era extremamente quente, denso e caótico. A matéria e a energia estavam distribuídas por toda parte. Mas algumas regiões podem ter sido ligeiramente mais densas que outras. Caso uma dessas regiões tivesse matéria suficiente concentrada num espaço pequeno, ela poderia ter colapsado sob a própria gravidade. E assim, teria surgido um buraco negro primordial. Alguns poderiam ser gigantescos, outros extremamente pequenos. Um buraco negro com a massa de uma grande montanha poderia ser menor do que uma partícula subatômica. Já um com a massa da Terra teria aproximadamente o tamanho de uma moeda. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Mesmo minúsculo, ele ainda carregaria uma quantidade absurda de massa. E sua gravidade seria devastadora para qualquer coisa que se aproximasse demais. Podem estar escondidos pelo universo desde seus primeiros instantes. Alguns cientistas investigam até a possibilidade de eles representarem uma parte da misteriosa matéria escura. Seriam objetos praticamente invisíveis, antigos, compactos e espalhados pelo espaço, sem que conseguíssemos perceber sua presença. Agora chegamos aos buracos negros que sabemos que realmente existem. Os buracos negros estelares. Tudo começa com uma estrela muito mais massiva que o nosso Sol. Durante milhões de anos, essa estrela produz energia em seu núcleo. Essa energia cria uma pressão para fora, enquanto a gravidade tenta esmagar tudo para dentro. Durante boa parte da vida da estrela, essas duas forças permanecem em equilíbrio, mas o combustível acaba. Quando isso acontece, a estrela perde a pressão que sustentava suas camadas. Seu núcleo então começa a colapsar. Em alguns casos, as regiões externas são lançadas ao espaço numa gigantesca explosão de supernova. E o núcleo restante pode ser comprimido até formar um buraco negro. Imagine várias vezes a massa do Sol concentrada numa região com apenas algumas dezenas de quilômetros. Um objeto que poderia caber sobre uma grande cidade, mas cuja gravidade seria tão intensa que nem mesmo a luz conseguiria escapar. Por isso, não conseguimos observar diretamente o buraco negro. O que vemos são seus efeitos. Alguns vivem próximos de outras estrelas. A gravidade do buraco negro arranca gases de sua companheira. Essa matéria começa a girar ao redor dele, formando um disco extremamente quente. Antes de desaparecer, o gás pode emitir enormes quantidades de luz, radiação e raios-x. É como se a matéria anunciasse sua queda, antes de atravessar o ponto sem retorno. E quanto mais material o buraco negro devora, maior ele fica. Buracos negros também podem crescer de outra maneira, colidindo entre si.
Imagine 2 buracos negros girando um ao redor do outro. A cada volta, eles perdem energia. A distância diminui. A velocidade aumenta. Até que, finalmente, os dois se fundem. Durante essa colisão, o próprio espaço-tempo é sacudido. Ondas gravitacionais atravessam o universo, levando a assinatura daquele encontro. Durante muito tempo, isso era apenas uma previsão da física. Hoje, já conseguimos detectar essas ondas com instrumentos extremamente sensíveis. Cada nova detecção revela que o universo está cheio de colisões violentas. Buracos negros que se aproximam, giram, colidem e formam objetos ainda mais massivos. Mas aqui surge um problema. Mesmo somando estrelas e fundindo buracos negros, o crescimento parece lento demais para explicar os maiores monstros que já encontramos. Os astrônomos conhecem muitos buracos negros com algumas vezes a massa do Sol. Também conhecem gigantes com milhões ou bilhões de massas solares. Mas durante muito tempo, quase não havia nada entre esses dois extremos. Era como observar uma escada em que vários degraus estavam faltando. Por isso surgiu a busca pelos buracos negros de massa intermediária. Eles teriam centenas, milhares ou até dezenas de milhares de vezes a massa do Sol. Poderiam surgir da fusão de vários buracos negros menores, ou do colapso de estrelas excepcionalmente massivas. Também poderiam crescer no interior de aglomerados estelares extremamente densos. Hoje, existem sinais de que essa categoria realmente existe. Mas esses objetos continuam difíceis de encontrar. Talvez eles sejam justamente as sementes que, ao longo de milhões ou bilhões de anos, se transformaram nos gigantes encontrados no centro das galáxias. Aqui encontramos um dos maiores enigmas da astronomia. Alguns buracos negros supermassivos já existiam quando o universo ainda era muito jovem. Mas como eles conseguiram crescer tão rapidamente? Talvez os primeiros buracos negros não tenham começado pequenos. No universo primitivo, gigantescas nuvens de gás poderiam ter colapsado quase diretamente. Em vez de produzir uma estrela comum, uma dessas nuvens poderia formar um buraco negro muito massivo desde o início. Outra possibilidade envolve objetos conhecidos como quasi-estrelas. Elas seriam estrelas hipotéticas, milhares de vezes mais massivas que o Sol. O peso de uma quasi-estrela seria tão enorme que seu núcleo poderia colapsar e formar um buraco negro, enquanto a estrela ainda existia. Esse buraco negro ficaria escondido dentro dela, alimentando-se da matéria ao redor. A energia liberada pelo material em queda ajudaria a sustentar temporariamente toda a estrutura. Seria uma estrela colossal, com um buraco negro crescendo em seu coração. Com o tempo, o buraco negro consumiria a quasi-estrela e poderia terminar sua formação já com milhares ou dezenas de milhares de massas solares. Uma semente perfeita para criar os monstros que apareceriam depois. Ainda não sabemos se as quasi-estrelas realmente existiram, mas elas podem ajudar a explicar como o universo produziu gigantes tão rapidamente. Também existe uma ideia equivocada sobre ele. Muitas pessoas imaginam que a Via Láctea inteira gira ao redor do buraco negro da mesma maneira que os planetas giram ao redor do Sol. Mas o buraco negro representa apenas uma pequena parte da massa total da galáxia. As estrelas permanecem unidas principalmente pela gravidade combinada de toda a matéria da Via Láctea, incluindo a matéria escura. Sagitário. A estrela domina a região mais próxima do centro, mas não controla sozinho toda a galáxia. E apesar de sua massa assustadora, atualmente ele é relativamente tranquilo. Outros buracos negros supermassivos são muito mais ativos. A cerca de 55 milhões de anos-luz da Terra existe a galáxia Messier 87. Em seu centro vive um buraco negro conhecido como M87 estrela. Ele possui aproximadamente 6,5 bilhões de vezes a massa do Sol.
Foi esse objeto que apareceu na primeira imagem famosa de um buraco negro. Mas precisamos entender o que aquela fotografia realmente mostra. A região escura no centro não é o buraco negro sendo iluminado. Ela é a sua sombra. Eles vivem no centro de galáxias gigantescas. Devoram gás, poeira e estrelas. E podem alimentar alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Os quasares. Quando grandes quantidades de matéria caem em direção a um buraco negro, o disco de acreção pode liberar mais energia do que bilhões de estrelas juntas. O buraco negro continua escuro, mas a matéria ao redor transforma sua região numa espécie de farol cósmico. Alguns também lançam jatos de partículas que viajam quase à velocidade da luz. Esses jatos podem atravessar distâncias maiores do que galáxias inteiras. Mesmo estando a bilhões de anos-luz, esses objetos podem ser observados graças à energia liberada por tudo que estão consumindo. E entre esses gigantes encontramos um dos maiores buracos negros já estimados. O nome dele é TOM 618. Ele está tão distante que a luz que observamos partiu de lá quando o universo era muito mais jovem. TOM 618 alimenta um quasar extremamente brilhante. A quantidade de energia liberada ao seu redor torna possível detectá-lo a uma distância gigantesca. As estimativas mais conhecidas colocam sua massa em torno de 66 bilhões de vezes a massa do Sol. É difícil visualizar um número assim. Caso TOM 618 estivesse no lugar do Sol, seu horizonte de eventos se estenderia por uma região muito maior que a órbita dos planetas internos. Vários sistemas solares poderiam ser colocados lado a lado dentro de seu diâmetro. A luz, que conseguiria dar mais de 7 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo, levaria dias para atravessar uma estrutura dessa escala. E há um detalhe ainda mais impressionante. Por estar tão distante, nós não enxergamos TOM 618 como ele é hoje. Estamos vendo uma imagem antiga. A luz viajou por bilhões de anos até chegar aos nossos telescópios. Nesse intervalo, ele pode ter crescido ainda mais. Também podem existir buracos negros maiores, escondidos em regiões que ainda não conseguimos observar. Por isso, TOM 618 não deve ser tratado necessariamente como o maior que existe, mas certamente é um dos maiores já identificados. Começamos com possíveis buracos negros menores que uma partícula. Passamos por objetos com a massa de estrelas inteiras comprimida numa região menor que uma cidade. Conhecemos gigantes no centro das galáxias. E terminamos diante de monstros com dezenas de bilhões de vezes a massa do Sol. Mas talvez o mais intrigante seja perceber que ainda não sabemos até onde um buraco negro pode crescer. Será que existe algum limite imposto pelas leis do universo? Ou existem monstros ainda maiores escondidos na escuridão? Agora eu quero saber sua opinião. Se você pudesse observar um buraco negro de perto, sabendo que estaria completamente protegido, teria coragem? Conte nos comentários. Se você gosta de mistérios do universo explicados de forma simples, inscreva-se no Enigma Arcano e ative as notificações. Porque cada vídeo abre uma nova porta para o conhecimento. Até a próxima!